Pastor, o senhor também é pastor, né? É pastor da igreja, Comunidade Evangélica, Graça e Paz. E eu queria saber como é lidar na igreja com a questão da política com os membros, porque eu acho que é difícil da gente ver uma igreja que todos os membros tenham um consenso sobre qualquer assunto, né? E eu queria saber como é que o senhor faz para lidar com essa questão lá, principalmente quando o Nicolas está lá ou qualquer outro político. Que pergunta complicada, viu? De fato, se a gente pensar que todo 100% de consenso ele não é saudável, né? Acho que nada 100% é saudável. A gente precisa ter realmente alguém que mostre alguma coisa contraditória até para nos aperfeiçoar, né? Mas qual a atitude que nós tomamos como igreja? Em 2011, quando ainda não era tão divulgado, tão claro nas igrejas sobre a questão política, nós fizemos um seminário sobre marxismo cultural. Então me lembro na época que tinha uma ausência muito grande de materiais, e aí nós procuramos alguns autores e falamos sobre ideologia de gênero, falamos sobre marxismo cultural, nós falamos sobre feminismo, falamos, né, foi muito interessante porque nessa época desconstruímos através do conhecimento na cabeça de algumas pessoas sobre Che Guevara. Nós tínhamos ali de repente um cristão que já tinha 20 anos de conversão e ainda tinha o Che Guevara como um ídolo, porque não sabia, né, todas as atrocidades que esse líder político havia feito. Então, desde 2011 que a gente já vem procurando orientar a igreja sobre a questão política. Nós não falamos de púlpito da igreja qualquer coisa partidária, não falamos. Mas também não nos omitimos, por exemplo, quando teve a decretação da prisão do 8 do 1. Então na igreja, a gente chama a igreja a orar, fala assim, irmãos, nós precisamos orar porque a gente não concorda com depredação, a gente não concorda com nada que ultrapasse os limites da civilidade, mas também nós não podemos concordar com uma injustiça. Então nós vamos orar. Aí nós temos uma bandeira do Brasil lá dentro do prédio da igreja, a gente pega aquela bandeira, a gente ora, mas a gente sabe que tem alguns ali de repente que fica com a cara assim meio, sabe? Para que o pastor está fazendo isso? Ele devia estar pregando a palavra e não falando sobre política. Ou seja, a gente não fala sobre política, nós vivemos a política de uma maneira muito intensa. E talvez o que pode gerar algum incômodo, né? Porque a gente sabe que quando o Nicolas vai à igreja, ou qualquer um de nós vamos até um prédio de uma igreja, a gente vai para servir ao Senhor, adorá-lo, e o que temos procurado, né? É que é natural, né? Depois as pessoas querem tirar uma foto, querem conversar, nós temos tido cuidado disso ser feito somente realmente após, né, os cultos e não no momento do culto, até para não roubar o tempo que a pessoa tem ali, né, de estar congregando. Então a gente lida com isso de uma maneira que eu diria até muito tranquila. E existe também, por parte dos membros, né? Existe um respeito ali, então, também, né? O senhor sabe administrar bem isso e eles também, então, entendem bem essa questão do respeito que tem na igreja em relação a isso, né? Sim, e eu diria que a nossa igreja, né, um modo carinhoso de falar, né, ela é uma igreja extraordinária nesse sentido, né? Aquilo que nós não trabalhamos de repente no púlpito, no público, nós trabalhamos com a nossa liderança. E é uma liderança muito aberta a procurar um crescimento. E a política a gente sabe, né, que pelo menos depois de 2018, nós começamos a viver algo muito novo no Brasil em termos de política. Anteriormente, eu mesmo, né, eu acreditava que existiam duas forças aqui no Brasil, duas forças políticas, a esquerda e a direita. Mas muitos, né, que eu acreditava que eram de direita, depois lá na frente a gente percebeu que era um teatro das tesouras. Não era a direita e nem a esquerda, né? Era tudo a mesma coisa, mas vestido de uma forma diferente. Então, a igreja ela toma essa consciência cada vez mais. E eu até penso que isso tem feito uma diferença tão grande, porque hoje, essa última eleição para vereadores e prefeitos,
A quantidade de, carinhosamente, meninos e meninas que entraram como vereadores foi uma coisa assim assustadora. E todos eles cristãos. Então, ou seja, é tão precioso que de repente a gente, uma igreja numericamente tão pequena, de uma região tão, com todo respeito, tão insignificante, a gente conseguir realmente ser voz de Deus para uma nação inteira. Então isso muito nos alegra, muito nos alegra. E também traz uma responsabilidade tremenda, né?